Olá, Fernando, bom dia. Bom Bom dia, dia! olha, como vai? Agora estamos ao vivo. Isso. Bom dia, Ione. Tudo bem? Esse friozinho, hein? Já refrescou esse tempo. Pois é, você sabe que hoje, aqui em São Paulo, cedinho, por volta das 6 horas, estávamos com 14 graus. Puxa, É, começou, o nosso outono. ainda bem, né? Ainda bem. Precisamos de um friozinho. Verdade. Vole, é uma alegria estar com você, pessoa que eu admiro muito, que tem uma capacidade de produção de matéria jurídica invejável. Ai, Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dar bom dia aos nossos seguidores, aos diversos confrades que já estão nos assistindo e apresentar, fazer uma pequena apresentação sua a todos. Hoje estaremos com a professora Vólia Bonfim Cassar, que há pouco tempo aposentou-se do TRT do Rio de Janeiro como desembargadora, é titular da cadeira 77 da academia, mestre pela Universidade Estácio de Sá, doutora pela Gama Filho, professora e autora de inúmeras obras, entre livros e artigos publicados. Tive que tomar fôlego para ler o seu currículo. Parabéns. Eu gostaria de te propor o seguinte: começarmos é, a nossa indagação pela polêmica decisão que o Supremo proferiu com base na medida provisória 927. então vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que acordaram cedo, né? 8 da manhã, já temos aí quase 100 pessoas. Queria agradecer essa oportunidade à academia, do qual a Ione também faz parte. Ione fala de mim, também é desembargadora aposentada, agora advogada trabalhista, estudiosa também, participante ativa. Então, muito obrigada a todos e bom dia. Vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal do último dia 29, que nos surpreendeu, porque aparentemente nós tínhamos uma liminar confirmada pelo ministro Marco Aurélio sobre a constitucionalidade, isso é, se posicionando a respeito da constitucionalidade de toda a MP 927. É bom lembrar que foram 7 ADINs, 7 ações diretas de inconstitucionalidade. Isso é muita ADIN. Dessas 7 ADINs, cada uma foi por um partido diferente do outro. Bom, Marco Aurélio, que era o relator, Gilmar e Toffoli entenderam pela total constitucionalidade. O que me surpreendeu foi o Toffoli, que lá na 936, ao julgar o mérito da cautelar, aparentemente ressalvou o seu entendimento e acompanhou a maioria, dando a impressão de que ele ia ficar mais voltado para a inconstitucionalidade. Mas tudo bem. Quando, então, o ministro Alexandre de Moraes levanta a divergência, trazendo 2 pontos de inconstitucionalidade na visão
do ministro Alexandre de Moraes, que são os artigos 31 e 29. Pessoalmente, acho que outros artigos esbarravam na Constituição. Olha, mas foi isso que foi decidido. Um deles era a respeito do meio ambiente de trabalho. Eu até concordo pela inconstitucionalidade de que não pode a lei retirar a nocividade de um meio ambiente, o nexo causal da doença, mas não por conta do argumento utilizado pelo ministro, com todo respeito, porque o argumento dele foi retórico, foi, vamos dizer, levando em conta só fatos. Como é que ficariam os profissionais de saúde? Eles não seriam doentes? Quer dizer, isso já estava na medida provisória, não era para ser considerado acidente de trabalho, isso é, espécie do gênero doença profissional, salvo comprovado nexo causal. E os agentes de saúde seria muito mais fácil comprovação do nexo causal. O argumento ideal seria a violação dos artigos da Constituição que garantem o meio ambiente do trabalho. Artigos específicos o artigo 7º, incisos específicos de proteção ao meio ambiente de trabalho. Então, eu iria por uma argumentação mais técnica que a argumentação fática, porque parece que só levou em consideração o campo, vamos dizer, os trabalhadores voltados à saúde. Na verdade, quantos outros, né, em atividades essenciais estão sendo obrigados a trabalhar, até porque são os nossos heróis, né? Isso, e poderia ter outra visão. Então, além da inconstitucionalidade do afastamento de um nexo causal presumido, né? Porque agora vai ser presumido para quem é da área da saúde. Nós temos também a inconstitucionalidade do 31, que era vamos dizer, um impedimento do fiscal do trabalho de atuar, exatamente em épocas de pandemia, em que o ambiente de trabalho deveria estar mais protegido, né? A gente até viu esses dias na TV uma juíza, uma desembargadora civil determinando que um hospital trocasse toda a sua direção porque não estava dando atenção não só aos pacientes, mas como aos funcionários na devida proteção ao meio ambiente. Então, são épocas em que é necessária a intervenção, sim, de um fiscal do trabalho, claro, ele também com todas as suas EPIs, com todos os seus equipamentos de proteção individual. Mas, pessoalmente, eu gostei mais da posição, claro, ressalvada que a maioria, né, 7, votaram pela inconstitucionalidade desses dois. O que a gente percebe é que outros, como Rosa Weber, como o Fachin, eles apontaram um outro artigo que eu já vinha mencionando lá no meu artigo, ambos publicados no site da academia. Há uma passagem na 927 em que fala do teletrabalhador. E, ao falar do teletrabalhador, diz: se esse teletrabalhador não recebeu por comodato a estrutura de trabalho para trabalhar no home office do empregador e não tem nenhuma estrutura ou está trabalhando com o seu próprio laptop, ele tem direito à jornada. É isso que está escrito, é meio contraditório. Qual é a diferença da ferramenta ser do patrão ou do empregado? O que muda? Ambos ou estão excluídos ou ambos estão incluídos no capítulo da duração do trabalho. Mas, ao ver aí de quem fez a medida provisória, ele ter ou não ter uma estrutura cedida em comodato, mudaria esse capítulo. Mais adiante diz, mesmo tendo direito à jornada, ele não tem direito ao sobreaviso, à prontidão, ao tempo à disposição e, consequentemente, às horas extras. Isso sim é inconstitucional. E o Fachin apontou exatamente esse ponto, porque o que a lei pode fazer é dizer: estes trabalhadores,
como é impossível ou muito difícil mensurar a sua produtividade, o seu trabalho, fiscalizar, eles estão excluídos do capítulo da duração do trabalho e, por isso, não têm direito a intervalo intra-jornada, entre jornada, hora extra, hora noturna. Agora, ao dizer que esses trabalhadores têm jornada, mas não têm hora extra quando exceder dessa jornada, está violando a Constituição, especificadamente lá nos incisos, se eu não me engano, 7 e 13 da Constituição, quando fala da jornada de 8 horas diárias, acima disso é extra, e que toda hora extra é acrescida de 50%. Então, eu concordo com ele a respeito desse ponto que seria inconstitucional. O certo seria dizer que eles ou estão excluídos, junto com todos aqueles teletrabalhadores, ou que todos os teletrabalhadores estão incluídos e, por isso, têm direito à hora extra. Então, essa seria a minha primeira abordagem crítica. E a segunda, e acho que eles não tocaram nesse assunto, não perceberam ou não concordaram, acho que quando a MP 927 autoriza a concessão de férias, não só passadas como futuras, e diz que o terço constitucional pode ser pago até dezembro, dia 20 de dezembro, também fere o artigo 7º, inciso 13 ou 14, a gente tem que olhar qual é o inciso, que diz especificadamente que o gozo de férias é acrescido de 1/3. Isto é, o terço, tanto que os funcionários públicos podem optar pela não antecipação salarial, mas não podem abrir mão da antecipação do terço, porque quando você usufrui, você deveria receber esse terço. Bom, tirando essas abordagens, eu acho que um ponto que foi importante, porque foi ponto de divergência de mais de um ministro, mas não foi maioria, foi a questão do artigo 2º, né? Não sei se você observou, Ione, eu achei esse ponto bem interessante. O artigo 2º da medida provisória diz claramente que o ajuste entre as partes, patrão e empregado, sem a intervenção do sindicato, prepondera, se sobrepõe sobre as demais normas legais e os demais atos negociais. Então, o próprio contrato, as próprias normas coletivas. E, nesse ponto, nós teríamos um conflito de normas, né? Porque o 611-A da CLT, novidade trazida pela reforma trabalhista, diz que as normas coletivas revogam a lei ordinária, se sobrepõem ao que está abaixo dela, contrato de trabalho, regulamento de empresa, enquanto a MP diz que é o contrário. Então, a gente tem uma lei dizendo que uma está acima da outra. E aí eu vinha defendendo que, por conta da pandemia, do estado de calamidade, a gente, segundo a mídia, a gente vai enfrentar agora as piores 2 semanas. Por conta disso tudo, por um motivo de exceção, esse ajuste prevaleceria, e eu entendo pela preponderância do artigo 2º da MP 927 sobre o 611-A da CLT, momentaneamente, desde que não viole a Constituição, que é exatamente o que está escrito ali. E foi isso que acabou prevalecendo mesmo no Supremo, mas é polêmico dizer isso, porque revogar uma norma coletiva é um pouco pesado, né? E uma colocação nova é que nós tivemos a MP 936, que saiu em março, 1º de abril. 6 ou 7 dias depois, não lembro bem, saiu a primeira decisão do ministro Ricardo Lewandowski. E aí, os empregadores, né, nós agora que somos advogadas, desesperados, porque tinham só 10 dias para comunicar o acordo. Então, desesperados em tentar a chancela sindical. Logo depois vem a decisão dos embargos de declaração dessa liminar, em que ele deixa ainda mais clara a necessidade de ou chancela, ou negociação, ou, no mínimo, notificação, porque o silêncio valeria como concordância. Então, Ione,
imagine, a gente tem um acordo individual entre patrão e empregado. 10 dias depois, uma norma coletiva que trata do mesmo ajuste, redução de salário. Logo, essa norma coletiva trata de forma diferente daquele acordo. Dá um benefício a mais, Sim, dá uma redução menor, uma compensação financeira maior. E logo depois vem a decisão final do Supremo, da 936, dizendo que é constitucional, que não precisa do sindicato. Como ficam essas empresas? Eles mandam cumprir o acordo individual ou o acordo coletivo? Porque antes nós estávamos falando em tese. Em tese, o acordo individual prevalece sobre a norma coletiva, como diz o artigo 2º da MP 927, porque nós estamos num período de exceção. Mas é aquele empregador que, tentando cumprir exatamente o que determinou a liminar do Supremo, a cautelar do Supremo, sim. negocia com o sindicato em termos diferentes. Bom, a meu ver, não sei a sua opinião, a meu ver, prevalece a norma coletiva, porque o próprio empregador, cronologicamente, ela é posterior e ele assinou o acordo coletivo. Então, o empregador, né, acordo coletivo é sindicato e empresa. Sim. Ele concordou. É claro que caberia aqui você me dizer, mas se fizer um novo acordo individual posterior, ele revoga? Será a cronologia? Não vai ser mais o princípio da norma mais favorável? Não vai ser mais o princípio da mais abrangente? Aí nós vamos ter muita discussão no judiciário o que vai prevalecer. Sem dúvida. Inclusive, aqui em São Paulo, não sei se você teve oportunidade de acompanhar, mas o Sindicato dos Comerciários tem celebrado inúmeros acordos nesse sentido e que, ao que nos parece, e ouviu, estão funcionando muitíssimo bem, porque você sabe que o comércio está todo fechado. Todo fechado. E é o que realmente cria uma certa instabilidade, me parece que sem tanta necessidade, porque, e não obstante a reforma ter atingido os sindicatos, e nós sabemos os inúmeros motivos pelos quais isso aconteceu, penso que nós não podemos deixá-los à margem de todo esse processo de construção de uma nova relação e que deve ser a mais sólida, a mais segura e a mais clara possível para todos os envolvidos. É, verdade. E um outro aspecto, até o momento, e tenho feito isso com certa regularidade, até porque eu quero comentar com meus alunos a decisão da ADI 6363, até o momento o acórdão não foi publicado. É verdade. E isso realmente seria muito oportuno até para novas discussões a respeito desse tema, que é extremamente importante para todos, porque diz respeito à segurança jurídica de quem negociou, seja individual, seja coletivamente. Perfeito. Perfeito. Podemos passar para um outro... Podemos, vamos lá. Já estamos aí com 200 pessoas assistindo, em 8 da manhã. Parabéns. Pois é, parabéns para você, a estrela da manhã. Quem dera. Olha, eu gostaria de saber a tua opinião, e é algo que vem se discutindo muito, o problema do contrato verde e amarelo. Porque ele entrou em vigor, muita gente utilizou essa medida provisória, contratando sob a modalidade verde e amarela,
e do dia para a noite a modalidade desapareceu, porque foi revogada. Então, como ficamos? Quem contratou? Bom, vamos lá. De acordo com o artigo 62 da Constituição, a medida provisória, quando ela é rejeitada ou quando ela não é votada, que equivale à rejeição, ou, no caso, quando ela é revogada antes do prazo final e pelo Supremo Tribunal Federal os efeitos são os mesmos, ela perde sua eficácia ab initio, salvo se houver um decreto legislativo determinando os efeitos práticos. Se não houver o decreto legislativo, ela produz efeitos até a sua caducidade. Então, vamos lá. É uma situação meio híbrida. Pela nossa experiência, né, no mundo jurídico que nós estamos aí vivendo, não vai ter decreto legislativo. Decreto, né? Nem fala a palavra legislativo. O artigo 62, parágrafo 11, diz: não editado decreto legislativo, é legislativo, de que trata o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados conservar-se-ão por elas regidos. A nossa perspectiva é que não vai ter decreto legislativo, pelo menos eu não me lembro de nenhuma que tenha tido. Não sei se você lembra, a 801 não teve, caducou. As anteriores pós-reforma todas caducaram, as que caducaram. Não tivemos decreto. O Congresso está abarrotado, ele não tem tempo para fazer isso. Bom, então vamos imaginar que ela vai produzir efeitos como de fato produziu, né? Quem contratou? Bom, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal tem uma teoria, né, bem aprofundada, eu não quero cansar os que estão ouvindo, mas assim, muito resumidamente, são 3 tipos de retroação. Retroação desde o início, que é retroação total, retroação média e retroação mínima. Nós teríamos, neste caso, o princípio da retroatividade mínima. A retroatividade total é aquela que fere o ato jurídico perfeito, é aquela que volta e torna tudo nulo. A retroatividade média é aquela que volta apenas para um dos efeitos. E a retroatividade mínima é aquela que diz: olha, o contrato foi feito numa época em que era válido. Então, ele continua válido, mas os seus efeitos posteriores à caducidade devem ser regidos pela lei nova. O Supremo já tem vários casos em que, não da área trabalhista, em que ele percebe essa diferença de aplicação ou não retroativa de efeitos de lei. Se a gente for além, a CLT também, se não me engano, no 912, quando criou a CLT, dizia: olha, essa CLT modificando regras, 43, hein, gente? Eu estou pegando uma regra de 43. Ela é aplicável aos contratos firmados antes, mas com os efeitos atuais. E o Código Civil é no mesmo sentido, Código Civil antigo e Código Civil novo. Nas relações continuadas, aqueles contratos iniciados na legislação anterior serão regidos por aquelas regras, salvo em relação aos efeitos futuros, que são regidos pelas leis novas. Tá, concluindo isso tudo, porque isso é um livro, né? Isso é uma escrita. Concluindo isso tudo, poderia dizer o seguinte: se não fosse situações em que a MP modifica a lei vigente, como diminuição do FGTS de 8% para 2%, isenção do Sistema S, redução, né, dos tributos do Sistema S, pagamento de indenização adicional do FGTS em caso, inclusive, de justa causa. Se não fossem situações em que você mexe com tributos, contribuições sociais e uma legislação imperativa dos trabalhadores, eu diria que não tem problema nenhum continuar com um contrato determinado, que não tem problema nenhum você continuar com aquelas idades, né? Até 29 anos, o 55 não chegou a passar,
não via problema porque aquilo era um acordo entre as partes, esse ajuste poderia sobreviver. Mas, a partir do dia que caducou, dia 20 de abril, no dia 21, o FGTS já saiu de 2% para 8%. A extinção, antes do termo final, paga o 479, coisa que também está isenta na MP. Então, não tem como afastar uma regra cogente, que é a CLT, a lei do fundo, a questão das contribuições sociais. Não tem como afastar isso por uma lei que está revogada ou ineficaz. Então, eu diria que esses contratos eles podem continuar por prazo determinado, porque as partes assim ajustaram, mas não porque a lei o diz. Mas os efeitos daqueles benefícios fiscais e trabalhistas não mais prevalecerão a partir do dia 20 de abril. Então, morreu, né? Quem é que vai manter alguém contratado sem aqueles benefícios? Se a única vantagem do contrato verde e amarelo eram os benefícios Exatamente. da redução dos encargos, né? Um estímulo para um maior número de contratação, cuja mão de obra, evidentemente, seria mais vantajosa do que em condições normais. Agora, vamos falar do ponto de vista prático. Eu sou empresa, eu contratei. No meio do caminho, as regras que me estimularam a contratar foram extintas. Eu, para demitir, vou ter que demitir sob os aspectos da lei vigente, e, portanto, vai ficar caro para mim, empregador, demitir. Então, me parece, salvo engano, que com todo o acréscimo do custo fiscal, ainda para a empresa, talvez seja mais conveniente economicamente manter esse contrato até o seu termo final. Gostaria de te ouvir a esse respeito. Eu diria que a MP 905, em certos aspectos, tinha um ônus maior do que a extinção normal do contrato a termo. Porque a MP dizia que se o contrato a termo, né, aquele contrato determinado de até 24 meses, fosse extinto, que o patrão, de qualquer forma, pagaria a indenização adicional, só que ao invés de 40%, 20%. Se ele usar a lei atual, extinto o contrato, ele não paga. Então, sob esse aspecto, ele não tem indenização adicional de FGTS, porque a regra é que os contratos determinados não têm. E se for antecipado a pedido ou por justa causa, a regra é que não tem. A MP dizia que tinha. Então, o único ônus é o 479, caso demita antecipadamente, que é metade do período que faltava. E cá para nós faltava muito, porque são 2 anos. Sim. Quem contratou por 2 anos não está bem. Eu faria se eu fosse o empregador, conta mesmo, né? Você contratou por quanto tempo? 2 anos direto ou só 1 ano para prorrogar por mais 1? Vamos fazer conta. Porque pagar o sistema S total e o FGTS a 8%, ele tem que sopesar se isso sai mais caro que pagar o 479 antecipadamente pelo período que faltava. Quando eu fiz essa indagação para você, eu estava me fixando na indenização pela rescisão antecipada. Então, é isso que eu acho que é o caso concreto. Eu aconselharia ao meu cliente, no caso concreto, olha, uns casos você é melhor segurar até o fim, em outros casos você pode demitir, porque realmente é muita insegurança jurídica que o empresário e o empregado sofrem nesse Brasil, porque você contrata alguém nesses termos e não sabe se isso vai prevalecer, né? Isso começou, se eu não me engano, essa medida provisória de novembro, foi até abril. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, durou 6 meses. 6 meses. Se contratou para 2 anos, ele ainda tem 1 ano e meio aí pela frente. Se contratou por 1 ano, tem meio ano. Tem que esperar. Esse está numa situação até mais vantajosa, mas é algo que toda a propaganda que foi feita foi no sentido de
trazer para dentro do mercado formal quem estava fora, de uma maneira mais econômica para a empresa, e, lamentavelmente, por questões que não nos cabe aqui discutir, acabou não dando certo essa medida. Ione, você já parou para pensar o caso dos bancários? Eu tenho 2 bancos clientes. Por acaso, eles não praticaram a medida provisória, ficaram com medo. Mas vamos imaginar que tivessem praticado. Vamos imaginar um banco, Bradesco. Vamos dizer que o Bradesco majorou com contratos vigentes os empregados que trabalhavam 6, que não fossem caixas, para 8, pagando um acréscimo salarial, né? Porque esse era o entendimento para não dar redução de salário, pagando um acréscimo. Agora voltou para 6. Ele pode tirar esse acréscimo? Porque vai reduzir salário. Olha a situação, que vai ser inconstitucional. Então, eu me lembro que vários clientes, né, esses 2 clientes que são bancos, podemos passar para 8 horas? E eu vinha defendendo, olha, se você quiser passar de 6 para 8, eu entendo que você tem que dar um acréscimo salarial, que seria a hora extra menos 50%. Isso é se ele ganhava, vamos dizer, 2.000 para trabalhar 6 horas, não é justo continuar a ganhar 2.000 para trabalhar 8 horas. Então, você dá aí um acréscimo, tem que fazer o cálculo de mais 2 horas e paga. Se ele fez isso, ao invés de, como gratificação, fazê-lo como um aumento salarial, que seria o caso, não tira mais. Não tira mais. Olha só, vai ter que demitir todo mundo, porque o contrato determinado você ainda pode demitir. E o outro? Imagine o tamanho dos bancos, quantas filiais no Brasil afora. Então, são situações que assim, eu percebo que a insegurança é enorme. E aquele que começou a ganhar a insalubridade, né, que foi a situação, que é o trabalho voluntário, que foi acrescentado ao artigo 193 pela medida provisória. Agora vai deixar de ganhar. Enquanto a medida provisória esteve vigente, ele ganhava o adicional de periculosidade. Minto, o 93 é periculosidade. Agora deixa de ganhar. Então, os juros piorou. E os juros? Com aquela vergonhosa redação dizendo que o IPCA seria calculado da condenação até o pagamento. E os juros não seria mais aqueles juros que são os nossos, 1% ao mês. Você, então, toda a execução trabalhista, você tem que olhar esses 6 meses em que vigorou para saber se transitou em julgado e até o pagamento, então, vai ser juros até medida provisória, correção até a medida provisória e PCAE. Aí para de corrigir. Quando transitar em julgado, volta a corrigir. Isso é uma loucura. Sob certos efeitos, ela seria melhor não produzir efeito nenhum. Sob certos aspectos, né? Juros, correção monetária, bancário, seria melhor ela ex tunc, voltar e retroagir sem efeito. Mas não é possível, porque alguns bancos, de fato, aumentaram a jornada e alguns juízes já colocaram nas suas sentenças que os juros a ser observados seria os juros da poupança e a correção seria o IPCA a partir da condenação. Olha que situação. Eu fico muito preocupada com esse imbróglio que a gente tem vivido na legislação trabalhista e tenho pena dos advogados, das partes, dos empresários e dos juízes. Dúvida, porque no momento em que você engrena uma nova regra, logo em seguida a vigência tem sido tão curta que você já tem que refazer tudo de novo para adaptar para a nova regra que surgiu. Verdade, verdade. Vamos para outra? Vamos, claro. Gostaria de te ouvir a respeito do seguinte: os empregados enquadrados no 62 da CLT, na sua opinião, eles também podem reduzir salário de acordo com a medida 36? A MP 936 usou um critério diferente da 927, né? Enquanto a 927
explicitamente informa que aquela medida provisória é aplicável ao doméstico, urbano, rural, temporário, estagiário que não é empregado, aprendizes, a 936 diz não é aplicável aos empregados públicos, aos empregados de concessionárias de serviço público e aos organismos internacionais. Pessoalmente, acho que pecou ao não permitir aos empregados de economia mista em empresa pública por conta da isonomia contida no 173, e nós sabemos que vários empregadores públicos, como Petrobras, etc., estão atravessando dificuldades econômicas e poderiam ter acesso. Bom, então, de um lado, a gente tem essa exclusão. Se a gente fosse fazer uma interpretação literal, eu diria onde o legislador não discriminou, não cabe ao intérprete fazê-lo. Então, sob esta argumentação, eu já vinha defendendo a possibilidade dos trabalhadores do 62 da CLT poderem ter acesso à redução de 25%, proporcionalmente à produção, independente do salário, e para aqueles que ganham até 3 salários mínimos, ou igual ou mais, 2 vezes o teto da Previdência, e têm diploma de título superior, que eles pudessem autorizar a redução de 50% e 70%. Mas eu me lembro que o Pamplona também, aqui já foi nosso presidente da academia, e outros colegas não concordavam com essa opinião, dizendo, olha, se ele não tem jornada, como é que eu posso reduzir aquilo que ele não tem? E eu vinha fazendo uma equiparação, eu dizia o seguinte, o teletrabalhador, desde a reforma trabalhista, que é uma incongruência, mas está na lei, ele é um excluído. Ele também está no inciso 3 do artigo 62, portanto, ele não tem direito ao capítulo da duração do trabalho, hora extra, hora noturna, adicional noturno, intervalo entre a jornada, entre jornada. Mas o 75G diz que o meio ambiente de trabalho, que é aquele da casa dele, que é uma norma mais rígida, nas palavras de Maurício Godinho, de uma indisponibilidade absoluta, desde que ele tenha sido ostensivamente treinado e informado, ele pode fazer uma autodeclaração em um termo de que se compromete a respeitar. Ora, se aquilo que é mais importante, que é a saúde e o meio ambiente de trabalho, que é mais indisponível que a jornada, já que a jornada é flexível de acordo com a Constituição, que permite acordo entre as partes ou norma coletiva para majorar e compensar. Se o meio ambiente ele pode autodeclarar que vai respeitar aquelas regras da NR17, 10 a cada 50, postura, por que ele não pode autodeclarar que ele também vai reduzir a sua produtividade, o seu conjunto de tarefas? Então, ele pode aderir, e eu acho que a gente tem que, neste momento de pandemia, analisar o direito do trabalho por um prisma invertido. Isso é, a gente sempre analisou pelo princípio da norma mais favorável, pelo princípio da proteção ao trabalhador, agora é o princípio da proteção aos empregos, princípio da proteção à empregabilidade, aos postos de trabalho, à sobrevivência das empresas. Nesse sentido, por que não dar a esses trabalhadores a oportunidade também de aderirem à redução da jornada proporcional ao trabalho? Só que ao invés de a gente falar jornada, a gente fala da produção. E é nesse sentido que a portaria 10.486, que saiu agora no dia 24 de abril, no artigo 4º explicitamente inclui os trabalhadores do 62. Então, diz, podem aderir aqueles do 62, desde que reduzam também a sua produção. Não pediu nenhuma autodeclaração, foi perfeita nesse sentido. E como ficariam trabalhadores que já são aposentados pelo regime oficial nessa conturbada regulamentação trazida pelas medidas provisórias? Esse ponto você me apertou sem me abraçar. Eu entendi, não sei a sua opinião,
tem vários colegas aqui que estão nos assistindo, eu entendi que a portaria 10.486 da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ela extrapolou os seus limites, porque ela excluiu 2 tipos de trabalhadores sem que a medida provisória o fizesse. É bom lembrar, né, para aqueles que estão começando aí na área do direito, que atos do executivo, decretos, portarias, avisos, instruções normativas, normas regulamentares, não podem violar a lei, extrapolar os limites da lei, ir além da lei ou normatizar. Há raras exceções, essas vieram com uma emenda constitucional em que pode autorregulamentar situações próprias. Mas, tirando essa, não há ato do executivo normativo. Cabe ao legislativo legislar, ao judiciário apreciar a lei, aplicar a lei, e ao executivo executar. Então, toda vez que uma portaria vai além do seu limite, ela é ilegal sob o ponto de vista de ultrapassar a lei e é inconstitucional porque legislou onde não poderia, na forma. Bom, nesse sentido, entendo que é ilegal o ponto que diz que não pode fazer ajuste de redução de salário ou de suspensão do contrato o aposentado. Porque a MP diz que o que ele não pode é receber o bem, benefício emergencial. Por quê? Ele não pode receber o bem mais a aposentadoria. Aí você vai dizer, mas olha, a finalidade da MP foi a manutenção da renda. Eu diria, foi a manutenção do emprego e da renda. Tanto é verdade que, na prática, o aposentado empregado com carteira assinada, se ficar doente, o patrão paga os 15 primeiros dias e o 16º em diante ele não ganha, a renda não é preservada. Ora, se no próprio contrato de emprego, numa situação normal, em que o prisma está lá, princípio da proteção ao trabalhador, princípio... O trabalhador aposentado já não tem acesso aos benefícios da Previdência em caso de doença e de acidente, e até quando o desempregado não tem acesso ao seguro-desemprego, o mesmo vai acontecer. Ele já tem uma renda fixa. Então, o que eu acho é que a portaria poderia repetir o que a MP diz. Ele não tem direito ao bem, mas não poderia dizer não pode fazer o contrato, o acordo. Então, eu acho que nesse ponto ela é ilegal. E o outro ponto ilegal, não sei se você observou, é que a portaria diz que quem é empregado e também tem cargo público, emprego público, mandato público, cargo em comissão pública, na parte do emprego privado não pode fazer o ajuste. A lei não fala isso, a MP não fala. Então, por exemplo, um servidor público concursado e que é professor particular de uma universidade, nós sabemos que quase todas estão fechadas. Aquelas que não têm tecnologia para aula à distância estão fechadas. Aí eu pergunto, ele está com um contrato suspenso lá e não vai receber o bem? Isso a MP não falou. A MP disse que não tem direito no emprego público. Aquele que é empregado público não pode reduzir o salário para receber o bem, não pode suspender o contrato público. Agora, o privado... Então, nestes 2 pontos, eu acho que a portaria pecou e ela pode ser considerada ilegal no ponto material e inconstitucional no ponto formal, isso é, de legislar onde ela não poderia legislar. As suas considerações são muito minuciosas, muito profundas. Todos estamos refletindo muito, tenho certeza, a respeito dessas colocações. Eu gostaria de te propor, nesses nossos minutinhos finais, uma outra colocação que tem sido discutida, mas até o momento pouco ou bem resolvida. Acordos homologados antes da pandemia com prestações que se projetam no futuro. E agora, com
a interrupção das atividades econômicas. Muitas empresas, verdadeiramente, e outras, vamos dizer, de uma maneira mais cômoda, pretendem alterar pagamentos, e o pedido que se ouve dos colegas é de suspensão durante esse período de pandemia. O que você aconselharia, considerando que estamos diante de dois elementos fundamentais na relação? Um deve e o outro quer receber. E o ajuste foi feito na medida do que cada um podia pagar e o outro concordou em receber. Como ficamos, professora Bom, Vólia? eu sei que cada um vai ter uma opinião, né? Isso vai depender da decisão do juiz, mas eu acho que a gente tem que separar a questão dos prazos processuais com os prazos de direito material. Em relação aos prazos processuais, independente do CNJ, dos TRTs, do TST ter determinado a suspensão do prazo, está lá no CPC. Caso de força maior, os prazos que causarem prejuízo estão suspensos. Não é o caso do acordo judicial. O acordo judicial é uma dívida de direito material feita num processo. Então, quando você ajusta pagar algo a alguém, judicialmente ou extrajudicialmente, você tem que falar de prazos de direito material. Em relação ao direito material, de fato, a MP 927, acho que é no artigo 1º ou 2º, diz que nós estamos vivenciando um estado de força maior para fins trabalhistas. Mas entendo eu que quando ele menciona para fins trabalhistas, ele quis dizer para fins daquela legislação trabalhista. Excepcional. Excepcional. Não para qualquer fim. Bom, eu trouxe esses dois aspectos para dizer o seguinte. Entendo que essa obrigação do empregador assumida em um acordo judicial, ela deve ser feita bilateralmente com o credor. Não pode o juiz, olha, data vênia, respeito todas as opiniões em contrário, respeito cada um, acho que isso aqui cabe interpretação para todos os lados, mas na minha opinião, não pode o juiz unilateralmente absolver, postergar as prestações. Caberia ao empregador ou ex-empregador dizer, olha, não tenho condições, queria propor pagar metade ou não pagar 2 meses e nos meses posteriores eu pago mais meia do passado. Faz uma proposta. E eu acho que o papel do juiz é diga o autor. Se o autor concorda, porque ele também, que é o credor, conseguiu abater do seu aluguel um percentual, porque isso é contrato. Qualquer contrato, seja civil, seja trabalhista, é negociado entre as partes. Não é simplesmente também a cláusula penal, né, que acabaram de perguntar. Tudo vai ser negociado. É como se o juiz fizesse um acordo em cima do acordo. A gente cansou de fazer isso na ativa. Então, aquele acordo originário era de um jeito, as partes ajustam um reparcelamento, um refinanciamento daquilo, com nova cláusula penal ou sem incidir. Então, sob a minha análise, é claro que depende de cada caso. Eu sei que aí você vai dizer, o empregado não vai aceitar. Infelizmente, são os ossos do ofício. Pode ser que ele não aceite, pode ser que aceite. E, infelizmente, a gente não pode nem fazer audiência para tentar, né, fazer o que a gente chamava antes de pauta da presidência, para tentar trazer as partes, para negociar. Infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer. Agora, com a PJE e com a audiência virtual, talvez a gente consiga voltar a chamar as pessoas para negociar essa dívida. Mas essa é a minha opinião, não sei qual é a sua. Qual é a sua opinião? Eu tenho justamente discutido da necessidade do credor se manifestar nesse sentido, porque ele também montou uma diretriz de vida em cima daqueles recebimentos, não é verdade? Perfeito. E que foi
ajustado de comum acordo. Ninguém faz acordo forçado, ninguém se obriga além daquilo que pode. Agora, penso até que, nesse caso, até discuti isso na entrevista com o ministro Douglas. Não sei se você teve oportunidade. Entrei e saí, caiu. Então, porque indagado por mim a esse respeito, ele justamente se manifestou no sentido de um novo acordo, uma nova homologação, sob novas condições para esse período, vamos dizer, emergencial, em que se um não pode pagar, mas o outro tem uma certa flexibilidade para receber aquele valor ajustado, porque também discutimos que não seria, vamos dizer, a maneira mais adequada que, pelo inadimplemento motivado pela força maior, houvesse o vencimento antecipado da dívida e, inclusive, a cobrança de multa. Então, são situações que me parecem que serão construídas a partir de agora de acordo com a casuística mesmo. Perfeito, perfeito. A mesma opinião que eu tenho. O acordo é uma decisão transitada em julgado. Sim. O juiz não pode afastar o trânsito em julgado quando, nesse trânsito em julgado, tem datas e valores para pagar. Então, entendo que caberia aí uma conversa entre as partes. E que eu já ouvi vários colegas dizendo: olha, você acha que o empregado vai aceitar? Acho difícil ele aceitar, mas não custa tentar pedir aí uma pauta virtual. Não perceber, aí é que está a falta que nos faz essa audiência presencial. Entre dizer para o cidadão, se não aceitar uma certa flexibilização naquilo que você tem para receber, você não vai receber nada. E a execução vai ser mais penosa e mais demorada do que, possivelmente, a renegociação do que ainda está por vencer. Perfeito, perfeito. Exatamente o que eu acho. Perfeito. Vamos lá, tem última pergunta? Creio que não, Vólia. Estamos já com às 8h52 e o Instagram é impiedoso. Gostaria de te agradecer muitíssimo as suas contribuições, as novas ideias que foram lançadas, que vão ser muito úteis para todos nós. E gostaria que você fizesse as suas colocações finais antes de nos despedirmos dos nossos seguidores, agradecendo novamente a sua brilhante participação. Muito obrigada. Eu quero agradecer à academia, ao nosso presidente, Alexandre Belmonte, a Tereza Narras, que está aí também, e que ajuda a elaborar isso tudo, a organizar. A Ione, que está aqui combatente em todas as lives, né, participando. Essa iniciativa da academia é extremamente importante, porque o nosso grupo é um grupo, posso dizer, né, não quero me gabar, mas é um grupo elitizado, das melhores opiniões. Amo o nosso grupo da academia e eu acho que é importante todos vocês que estão aí seguirem o academia, @ABDT-Brasil, que é importante o que a gente coloca, né? Todos os artigos de todos os acadêmicos, os debates, todas as lives, tem café da manhã todos os dias. A gente tem aí mesas, cenários muito importantes para debate. Então, quero agradecer a todos, principalmente aqui a colega Ione, que muito bem conduziu aí essa palestra, essa live. Obrigada. Muito obrigada a todos. Gostaria só de lembrá-los de que nós temos amanhã
a entrevista da nossa diretora Tereza Nas com o Sérgio. No dia seguinte, dia 6, com o nosso confrade André Jobim. E às 12 horas, uma live imperdível do nosso presidente Alexandre com o nosso vice-presidente Pedro Manos. Então, acredito que essa semana estará assim, vamos dizer, cheia de novas ideias que surgirão. No dia 7, eu entrevisto o nosso confrade Gustavo, e no dia 8, no Giro pelo Mundo, eu farei a entrevista com o professor Fernando Fita, da Universidade de Valência. Então, ficam já todos convidados. Agradeço mais uma vez a presença e a disponibilidade da nossa confreira Vólia. E até amanhã, aguardando a todos nesse nosso bate-papo. Bom dia. Beijo. Fotografa as bolinhas no final. Com certeza. Tá bom? Beijo, meninos. Até a próxima. Até.